Em todos esses anos dessa indústria vital, fomos enganados diversas vezes pelo que nos falaram sobre os grandes impérios da antiguidade. O Egito foi um grande alvo de mentiras durante toda a sua história. Então fica aqui que eu vou te ensinar 5 coisas que nunca te falaram sobre os nossos manos moradores do norte da África. Você pode me chamar de Liel. E vamos para o top 5 do Cheiras de História. Em quinto lugar... Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Eles não andavam de camelo. Eu sei. Nada mais egípcio do que um homem em cima de um camelo cruzando um longo deserto em meio a uma tempestade de areia em direção às pirâmides. Mas calma lá, isso tá meio longe da realidade. O desenvolvimento dos transportes no Egito foi fator determinante no progresso do período dos faraós. Os egípcios utilizavam dos bois no arado e também no trenó funerário, justamente para levar os mortos. Mas em termos de popularidade mesmo, o que nos aparece bem mais é o asno, o famoso jumento, ou burro. Não só utilizado no interior do Ceará, mas também ao longo das margens do Rio Nilo, o jumento é bem mais resistente e menos exigente do que vários animais, sendo ideal para transportar carga e fazer longas trilhas no deserto. Até o cavalo passou a ser muito utilizado, mesmo que reservado apenas aos guerreiros. Mas foi o jumento que desde o Médio Império teve o seu papel de destaque. Obviamente não tinha o mesmo rendimento em termos de força e velocidade de um cavalo, mas ele já era usado tanto em tropas quanto de forma isolada. E o mais doido é que mesmo com a introdução dos camelos por meio do contato com os persas, o jumentinho continuava famoso. Os animais recebiam destaque para curtas e médias distâncias, mas quando o assunto era longos trajetos, era bem mais econômico e rápido utilizar do próprio Rio Nilo e os seus canais. As embarcações de todos os tipos garantiam segurança e rapidez. Realmente, não tem como disputar com isso. O Egito só pôde ser um grande império e avançado tecnologicamente falando porque ele se aproveitou do uso do Rio Nilo. O avanço na navegação é essencial para realizar qualquer obra arquitetônica grandiosa e também o comércio que era de alto nível pelaquela região. Pois é, meus amigos e amigas, em termos de popularidade, os camelos perdiam para o jumentinho e os cavalos. Em quarto lugar, nem todos eram mumificados. Sim, você estudou na escola todo o processo de mumificação feito pelos cirurgiões egípcios. E agora eu tô te dizendo que nem tudo era dessa forma. A crença na vida após a morte era extremamente poderosa por toda a história do Egito. Mas o que não era consenso era a forma como eles lidavam com essa crença. Não existia um padrão de prática a ser seguida, tal qual temos aqui no Ocidente, que é bastante cristianizado e que todo mundo morre e é enterrado praticamente da mesma forma. Na visão dos egípcios, o nosso corpo era dividido entre o corpo material e o espiritual, sendo o espiritual composto de vários componentes e entidades diferentes que até hoje não temos uma completa certeza sobre a sua definição. Mas o objetivo da mumificação era garantir que essas almas tivessem um corpo preservado para quando realizassem o seu retorno. Até aí, isso seria uma prática óbvia entre eles. Só que a preservação mudava muito dependendo da grana e do status que você e sua família tinham guardado em vida. Fora a tumba onde repousava o defunto, os mais ricos tinham túmulos em uma superestrutura aberta para a visita dos parentes. Em uma última situação, talvez por motivo de conflitos ainda em vida, os parentes pagavam pela assinatura de magias, através de imagens pintadas pelas paredes. Mas quando falamos dos mais pobres, a situação é outra. Mumificar e fazer todos esses rituais dependia muito de grana, e a maior parte dos egípcios não tinha esse dinheiro. Todos eles, em sua grande maioria, eram enterrados em simples túmulos no meio do deserto, o que fez com que os arqueólogos e, consequentemente, a gente tivesse muito mais acesso a uma pequena parcela da elite do Egito, ou seja, a galera que tinha condições de enterrar e preservar essas pessoas até os dias atuais. Enfim, então a história dos trabalhadores comuns e os mais pobres acabou ficando realmente prejudicada ao longo do tempo. Eu fico muito triste com a notícia dessa! Eu fico muito triste com a notícia dessa! Em terceiro lugar, os vivos comiam juntos com os mortos. Continuando o assunto aí, bem good vibes sobre quem havia partido dessa pra melhor lá no Egito Antigo, é importante falar sobre esse detalhe que com certeza você não sabia. A estrutura das tumbas era bem mais complexa do que podemos imaginar. Era necessário criar um ambiente para a retomada do corpo após a morte, com escritos mágicos e religiosos por toda parte. Era ali que se fazia uma grande prática cultural. Na teologia dos caras, quanto mais bem cuidado e preservado fosse o espaço daquele enterrado, melhor seria o seu
status ao lado dos deuses, principalmente com o deus Osíris. Logo, muitas famílias chegavam a contratar regularmente o serviço de sacerdotes profissionais. Tais sacerdotes, mesmo já muito velhos, passavam o mesmo serviço para os seus próprios filhos, e nesse contrato era necessário que levassem semanalmente oferendas de alimentos para as almas em seus túmulos. Comidas e bebidas eram colocadas muitas vezes em cima de uma tábua regular para que todos os deuses e as entidades do corpo pudessem desfrutar do bom e do melhor. E aí entra mais uma tradição muito interessante dos próprios egípcios. Na tradicional festa conhecida como a celebração dos mortos, os egípcios se reuniam no segundo mês da estação de Shemu, lá pelo meio de maio, próximo ao período de colheitas, para celebrar a relação entre a vida e a morte. Nessas festas, dentre as várias outras práticas, era muito comum que as famílias dos mortos entrassem em suas tumbas e, sob a luz das tochas, celebrassem sua vida ao longo da noite, tanto comendo, bebendo e também conversando sobre as memórias que tiveram juntos em vida. Em segundo lugar, existia a igualdade de gênero entre os egípcios. Primeiro de tudo, acho necessário deixar claro aqui uma coisa. O conceito de igualdade de gênero pode variar muito de acordo com o espaço e o tempo em que estamos localizados. No caso de uma civilização egípcia tão antiga, é ainda muito mais complicado precisar o tipo de tratamento que certos grupos da sociedade poderiam passar. Mas tentando responder essa questão, falar em igualdade é principalmente pensar nos direitos e tratamentos que uma pessoa possuía ou possui naquele grupo. De certo modo, a forma familiar no Egito se restringia à figura do pai, da mãe e dos filhos jovens. E a noção de família não era necessariamente amparada pela lei do Estado. Não existia regulações observando como é que ela deveria ser feita. Mesmo que ainda existissem muitas leis que se aplicassem à ideia do casamento e à propriedade dividida e compartilhada dessas famílias. Mas o caso egípcio é um ponto muito interessante para se olhar, pois no tocante às decisões reais e aos procedimentos e penalidades legais, tudo indica que homens e mulheres de todas as classes eram considerados iguais perante a lei. Isso significa que as mulheres poderiam possuir, comprar, vender e trocar propriedades em seus próprios nomes. Também era comum que houvessem famílias formadas apenas por mulheres, que teriam se tornado viúvas ou divorciadas, da mesma forma que poderiam criar os seus próprios filhos também sem um homem em casa. O que é muito interessante porque logo de cara já dá pra ver uma certa diferença jurídica das outras sociedades africanas, que não tratavam a mulher da mesma forma, e até mesmo se mostrando bem à frente do seu tempo se comparado ao nível jurídico dos reinos europeus medievais que ainda iriam vir. E antes da gente ir pro top 1, por favor, meu parceiro e minha parceira, não esqueça de deixar o seu like e a sua inscrição nesse canal. É muito importante porque o YouTube vai perceber que você tá gostando dos meus vídeos e facilita também eu entender qual o tipo de vídeo que você gosta, né? Vai que você queira mais top 5, né? Mais top 10, quem sabe aí pra poder trazer mais informações pra vocês. De qualquer forma, vamos pro top 1. E no nosso top 1 a gente tem uma loucura, velho. Os escribas, os caras que escreviam, eles raramente escreviam em hieróglifos. Sim, aquela famosa escrita que você conhece tão bem sobre o Egito Antigo. O Egito foi o primeiro país da África a fazer uso da escrita, principalmente como ficou conhecida a tal da escrita hieróglifica. Isso lá pelo período Nagada, em torno de 4.000 anos antes de Cristo. E a gente tem muita informação sobre esse formato de escrita que é pictográfica, ou seja, tenta representar os objetos da realidade de uma forma desenhada. Mas nem tudo são rosas, né? Ou suas representações. Enquanto a escrita na China e na Mesopotâmia evoluiu dos objetos para a criação de conceitos abstratos, tal como o amor, o ódio, a guerra, a paz, tempo e outras coisas, a do Egito permanecia fiel ao seu sistema até o final da sua história. Se o assunto era escrever a palavra olho, o escriba ia lá e desenhava um olho. Para escrever o verbo correr ou nadar, o escriba deveria apenas desenhar um indivíduo correndo ou nadando. Mas como eu disse antes, mesmo sendo pioneiro e tendo um alto grau de engenhosidade, esse sistema puramente pictográfico é muito limitado para se representar tudo aquilo que é abstrato. Só que os egípcios não pararam no tempo. Eles continuaram evoluindo a escrita, adaptando e criando uma escrita que se utilizasse também dos conceitos da homofonia e da ideografia. Calma que tu vai entender. A ideografia consistia basicamente em atribuir desenhos ao lado das palavras escritas, para auxiliar o entendimento do contexto da frase, como escrever a palavra bacia e ao lado desenhar água, ou vice-versa, tanto faz. E já no caso da homofonia, também é bem simples. São palavras que são iguais na pronúncia, mas diferentes na escrita e no significado. Então, se um egípcio quisesse falar a frase tabuleiro de xadrez, ele falaria isso pronunciando a palavra men. Outro termo abstrato seria
seria ser estável. Um africano, vizinho das pirâmides, também falaria men. Então, se criou um símbolo que representasse foneticamente todos esses homófonos. E aí a gente pode pensar outro exemplo, que é a palavra enxada e a palavra amar, que ambas são pronunciadas como mer. Então, o que é que os escribas começaram a fazer? Juntar foneticamente as palavras e os seus símbolos para gerar termos mais complexos e frases maiores. Então, bastava ir decompondo as palavras e ajustando conforme o contexto total daquela escrita. Só que isso não tornava a escrita dos caras mais fácil de entender ou menos trabalhosa de se escrever. E o mais doido é que o nosso português também não tá muito longe deles, né? Então evita aí o julgamento por enquanto. Mas enfim, mesmo que pudesse ser escrito em formato de símbolos, ainda assim era muito trabalhoso. E o mais doido é saber que eles tiveram contato com grupos do Mediterrâneo que já faziam uso do alfabeto, como os próprios fenícios. Mas ainda assim, os manos egípcios ainda demoraram muito para adotar qualquer tipo de alfabeto. E isso é muito bem explicado pela valorização que eles faziam da imagem. A imagem para o povo egípcio era muito importante. Era um sinal de poder mágico entre aquelas pessoas. Era comum ainda, lá pelos anos 1700 a.C., que escribas mutilassem os signos que representavam certos seres perigosos, pelo menos na visão deles. Então, por exemplo, era comum que o desenho de uma serpente tivesse o rabo cortado para identificar que ela fosse venenosa, e até certos pássaros que tivessem sem os pés para identificar que eles eram pássaros muito selvagens. Outra coisa que também não era difícil de se achar era o nome de uma pessoa cuidadosamente rasurado ou apagada, onde quer que estivesse escrito. Na visão deles, destruindo o nome acreditava-se destruir a pessoa. Só aí você já consegue ver o quão complexa e importante seria a escrita para os egípcios. E é justamente por ser tão complexa que os escribas a usavam muito pouco. Imagina ter que trabalhar todo dia fazendo tudo isso que eu acabei de falar. Os hieróglifos eram reservados apenas aos textos mais importantes. Eram eles que ficavam decorando as paredes das tumbas e dos templos, assim como as assinaturas e textos dos papiros da realeza do faraó. No dia a dia, meu parceiro, tu acha mesmo que o CLT do escriba vai ficar fazendo desenho? Então eles usavam da famosa escrita hierática. Tudo que era de negócios, mercados, comércios, acordo de propriedade, cartinha amorosa aí do seu Zé pra dona Juliana, não importa. Tudo que pudesse ser simplificado era simplificado. Se aplicava também isso perfeitamente à escrita hierática, sendo que já lá no final do período da história do Egito e das suas dinastias, os escribas já começaram a utilizar da escrita demótica, que era uma forma mais simplificada ainda da hierática. Então os caras estão poupando trabalho, assim como a gente aqui também, né, em 2025. Mas de qualquer forma, você sabia de alguma dessas coisas? Deixa aí nos comentários que a gente se vê no próximo vídeo.